Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br ao vivo. E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis. A neurogênese é quem trata de doença neurológica em toda a nossa região, neurocirurgia, neuropediatria, neuropsicologia, neurointervenção, tudo de neurologia capitaneada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. Fernando Pascoal foi quem implantou na nossa região o tratamento agudo de acidente vascular cerebral. E eu gosto de falar isso todo domingo. Nós temos telespectadores do Canadá até a Suécia, da África e em toda a Europa e do Amapá até o Rio Grande do Sul. Atualmente chegamos na Argentina. Quando termina o programa, chegam os WhatsApps para comentar o nosso programa. E o nosso programa trata do que se faz de melhor em termos de saúde no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. E por causa disso, por causa do nosso dia a dia, eu tenho um convidado hoje também muito especial. É o professor Salim Aber. Eu vou esquecer o terceiro nome, ele vai falar já. Gerra. Salim Aber Gerra. O Salim foi meu aluno na Universidade Federal do Pará, formou em 2004, fez formação em cirurgia vascular e é lá em Rio, São Paulo, e é professor da minha cadeira na faculdade. Chama cirurgia, a disciplina é cardiovascular, ele é da minha cadeira, nós cruzamos frequentemente nos corredores do Barros Barretos e nas salas de aula. E na hora das provas, que nós geralmente passamos juntos. O Salim é um cirurgião vascular, trabalha aqui em Belém, é professor da universidade, trabalha comigo no Barros Barreto, opera no Porto Dias, com tanto cirurgia aberta quanto intervenção, e também no Prime da Unimed, que hoje também é um hospital de referência de alta qualificação na nossa região. E, Salim, primeiro, super obrigado por estar aqui, super obrigado mesmo. Esse convite já tem tempo, né? É, isso mesmo. Tem tempo. Exato. E, Salim, vamos começar pelo que a grande maioria, eu não vou falar maioria, uma quantidade bem grande de mulheres, eu quero primeiro saber se é só em mulher, reclama do dia a dia, do trabalho, de trabalhar muito tempo sentado, trabalhar muito tempo em pé, das varizes em membros inferiores em mulheres. É tão frequente quanto a gente acha? E obrigado por ter vindo, Salim, obrigado mesmo. Bom dia, eu queria agradecer inicialmente o convite, né, e é um prazer, uma honra estar aqui, né, o professor Eduardo já falou, fui aluno dele, trabalhamos juntos, então é sempre um prazer poder contribuir, né, com esse programa informativo, com dois assuntos que nós vamos abordar, então, essa manhã, que são assuntos que têm uma relevância clínica importante na população. E, como o professor Eduardo, né, já colocou, a questão da prevalência, né, vamos começar falando de varizes, né. É importante a gente ter a noção de que a varizes não é a doença se chama insuficiência venosa, onde a insuficiência venosa ela tem várias manifestações. Uhum. E dentre as manifestações, a varizes é uma delas, uma manifestação clínica que realmente é muito prevalente. A gente hoje, com os dados levantados pela nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, a gente tem uma prevalência de pelo menos 40% de pessoas acometidas de insuficiência venosa entre homens e mulheres. Essa prevalência aumenta com a idade, é uma doença também relacionada à idade, questão degenerativa,
onde a gente encontra até 70% de insuficiência venosa em pessoas com pelo menos 70 anos de idade. Tá? 70 anos de idade? 70% das pessoas que têm em torno de 70 anos de idade têm algum grau de insuficiência venosa. Né? E essa relação também acaba sendo maior na mulher, mas o homem também é cometido. A gente tem uma relação de mais ou menos 3:1, 3 mulheres para cada homem aí acometido com a insuficiência venosa. Né? Então, acaba que... com a questão do trabalho, exatamente, a questão, o sexo feminino acaba sendo mais acometido também porque isso leva em consideração fatores hormonais, né? A mulher passa boa parte da vida dela sob a influência de um hormônio, que é o estrogênio, que acaba aos poucos, né, deixando a veia um pouco mais enfraquecida. Muitas vezes faz um aporte de estrogênio quando precisa fazer um anticoncepcional. A mulher engravida, onde na gestação a gente tem o quê? O boom hormonal, associado também com o aumento da pressão intraabdominal pelo útero, que acaba comprimindo os vasos pélvicos e aumentando a pressão dentro das veias, nos membros inferiores. Isso acaba levando ao desenvolvimento de varizes, né? E temos outros fatores associados também aí, relacionados com o tempo de permanência sentado, né? Ou em pé, com pouco movimento, né? Pessoas que têm um sobrepeso também influencia, né? E a questão da hereditariedade. Hoje, a gente pode dizer que até praticamente 70% dos casos tem alguma relação com a hereditariedade. Então, isso é muito frequente, muito prevalente, né? Tem alguma coisa a ver? As mulheres desde que a mulher assumiu, a mulher hoje ocupou um espaço que ela está brigando por isso na história da humanidade. Mas o fato das mulheres andarem de salto alto, que é o elegante de todas, tem alguma coisa a ver com varizes ou não? Isso aí realmente, o senhor tocou num ponto importante, que isso aí realmente é uma pergunta, é uma queixa muito frequente no consultório, é uma dúvida que gera. É a questão do salto alto. Doutor, se eu usar salto alto o dia inteiro, né? Ou então, às vezes, ela já falou, eu tenho muita varizes porque eu usei salto a minha vida inteira, né? E, na verdade, a gente sabe que não é, isso é um mito, né? O salto alto não dá mais varizes. O que o salto alto pode ocasionar? Um cansaço maior no final do dia, né? Porque a pessoa que fica muito tempo com o salto alto, ela fica permanentemente com a panturrilha mais contraída. E a gente sabe que a panturrilha é o nosso segundo coração, é o coração periférico, né? Então, a gente precisa do relaxamento e do bombeamento da panturrilha para que a gente tenha um efetivo retorno do sangue. Então, se você passar permanentemente o dia inteiro com o salto alto, a sua panturrilha não relaxa. E aí o sangue tem uma dificuldade de retornar. Mesma coisa acontece com quem usa a rasteirinha. A rasteirinha também já deixa a panturrilha mais flácida, então isso dificulta o bombeamento de retorno. E aí, no final do dia, também fica com aquela perna mais pesada, mais cansada, mas não que isso vá, assim, gerar ou contribuir muito para o aparecimento das varizes, né? Qual seria o ideal? Já perguntou, qual é o ideal? O ideal é o meio termo, é aquele salto Anabela, como falam, o rampado, que você tem aqueles 2, 3 dedos de diferença entre o calcanhar e a ponta do pé. Certo? Anabela e rampado. Exatamente. É porque eu aprendi com elas. Elas falam, então, doutor, é uma Anabela. Esse aí é o rampado, né? Uma outra questão, já puxando esse gancho dos mitos, né? É a questão da atividade física, musculação. Perguntam muito, né? Doutor, musculação dá mais varizes? Também não é essa a questão, né? Pelo contrário, as atividades físicas, de uma maneira geral, principalmente as atividades em que a gente movimenta essa articulação tibiotársica do pé com a panturrilha, com a perna, você bombeia muito e melhora o fluxo sanguíneo. Então, isso não vai dar varizes, pelo contrário, vai ajudar a melhorar o cansaço, a circulação de uma maneira geral. Mas quem tem uma insuficiência venosa importante, com varizes já de calibre médio, grosso calibre, se for botar muito peso na perna, pode aumentar a pressão nos vasos? Com certeza, a pressão venosa aumenta e isso pode se dilatar. Certo. Agora me fala uma coisa, Salim. Como tratar varizes? Eu estou falando. Certo. O clássico é a cirurgia aberta, tira a veia, tira a safena, né? Esse é o clássico. Eu falo clássico porque eu tenho 43 anos de médico. É bastante tempo. Quando eu falo para o pessoal que quando eu formei não existia ultrassom, nem tomografia, nem ressonância, o pessoal... É a mesma coisa que se imaginar a garotada sem o celular, né? Isso. Não existe. Como estão hoje, então, né? Desde que eu era aluno de medicina, o clássico era a cirurgia para retirada da safena e tudo mais.
Como trata hoje? Isso, importantíssima essa questão. Primeiro, para a gente decidir, definir o tratamento, a gente precisa ter um bom diagnóstico. Então, para ter o bom diagnóstico, aí entra o ultrassom. Como o senhor falou, na minha época tirava muito safena, porque a gente não tinha o recurso de um exame complementar, que é o ecodoppler colorido, que hoje a gente já tem condições de realizar no próprio consultório, durante a consulta, e poder diagnosticar se há ou não o comprometimento da safena. Na verdade, hoje, a grande maioria dos procedimentos a gente até consegue resolver a nível ambulatorial. No consultório a gente tem técnicas modernas, hoje já existe o laser transdérmico que você consegue atuar, a espuma, a escleroterapia com a espuma, a escleroterapia líquida, que a gente consegue, na grande maioria dos casos, resolver as varizes pelo menos de pequeno calibre para microvarizes. Quando já é alguma coisa maior, ou existe o comprometimento da safena, né? Aí a gente precisa lançar mão de técnicas, então, invasivas, ou talvez endovascular, que são menos invasivas do que era a retirada da safena. Hoje, praticamente, a gente não faz mais a retirada da safena. O que a gente faz? A gente faz a termoablação da safena. A termoablação da safena a gente pode fazer com laser ou com radiofrequência. Como é que é isso? É um cateterismo. A gente punciona a safena, guiada por ultrassom, progride o catéter até a extremidade onde ela desemboca na femoral, e próximo dali a gente começa então a queimar a safena. Então a safena ela é queimada. E aí automaticamente as veias varicosas que eram nutridas pela safena, elas murcham. E aí a gente pode retirar elas com mínimos cortes. Muitas vezes a gente faz isso com anestesia local e sedação. E aí vem a pergunta também da sua área, puxando o senhor, doutor, e a safena? Eu não vou precisar da safena? Se eu tiver um problema, aí agora eu vou lhe falar, quantas indicações o senhor fez ultimamente de revascularização de miocárdio com ponte de safena, né? E comparado ao que provavelmente o senhor fazia quando o senhor começou tudo. Hoje é o quê? É stent, né? O cateterismo. Os cirurgiões hoje me matam quando eu comento isso. Os cirurgiões cardíacos. Pois é, mas, na verdade, não vai acabar. A cirurgia aberta não vai acabar. Eu acho que tem as suas indicações bem pausadas, sem dúvida nenhuma, mas houve uma redução com o advento do stent, né? Do cateterismo. Só um comentário assim, bem rápido. Eu morei em São Paulo 15 anos. Nos anos de São Paulo, anos 80, eu cheguei a mandar 3 a 4 pessoas para a cirurgia de ponte de safena por dia. Olha aí, por dia? Por dia. Gente, imagina. Hoje eu estou mandando 1 ou 2 por ano. Olha só. Por ano. Precisa. Isso, precisa, tem hora claro. que é necessário. Isso, como eu disse, não vai acabar. Hoje a gente tem, além dos estentes, as estatinas. Exato. Então, as estatinas, na minha cabeça, não são um remédio... não são uma evolução, são uma revolução na história da medicina. Sem dúvida. Você tem um remédio que desentope a artéria. Exatamente, né? consegue remodelar a placa, né? E melhorar então, sem dúvida nenhuma. Hoje, eu te diria que talvez nos últimos 7 anos eu mandei para a cirurgia umas 7 pessoas para ponte de safena. Exatamente, que é necessário. Sim. E sem falar que a gente tem, além da safena, a gente tem a mamária, que tem uma qualidade muitas vezes melhor ainda do que a safena para fazer a ponte, né? Com certeza. E a preocupação com a safena, mas se eu tirar a safena, não vai fazer falta na perna? Vem esse questionamento. Não, porque a safena, ela apesar de ser assim, importante, ela só leva 10 a 15% do sangue de retorno nos membros inferiores. 80%, 90% vai pelo sistema venoso profundo. Femoral, né? É importante. Fantástico isso. Pessoal, o nosso primeiro tempo acabou. A gente volta já já, só um instantinho dessa conversa maravilhosa para tirar as dúvidas sobre varizes com o professor Dr. Salim Aber Gerra. Já já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa de informação com o meu amigo Salim. O Salim trabalha comigo na universidade, é professor de cirurgia. Nós somos da mesma cadeira, se chama cirurgia cardiovascular. Nós somos da mesma disciplina. Ei, Salim, eu sempre falava assim, para que aquela mocinha bonita no aeroporto, toda vez que a gente chegar lá para fazer um check-in, que na minha cabeça ela devia dar uma aspirina para as pessoas tomar. Uma vez alguém disse, não, mas o problema não é só a aspirina, talvez fosse um anticoagulante mais potente que a aspirina, uns 3 dias antes da viagem. Porque se for uma viagem dentro do Brasil, a gente que vai para São Paulo com frequência, é 3 horas sentado dentro do avião. Se for para o exterior, é no mínimo 8 a 11, 12. Já peguei viagem de 12 horas, né? Dentro do avião. Você fica sentado. E quando você fica muito tempo sentado, tem a chance de formar... o sangue diminui a velocidade nas pernas e forma trombo. Como evitar isso aí? Isso aí realmente também é um motivo frequente de consultas ao consultório. Doutor, eu vou viajar, né? Eu estou preocupada com trombose. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, pelo menos metade dos casos de tromboses acontecem sem ter uma causa específica, uma causa identificável, digamos assim, né? Então, a gente vê muitos pacientes que dizem, poxa, era jovem, viajou e teve uma trombose. Então, existem alguns fatores até intrínsecos, como, por exemplo, a pessoa pode ter uma trombofilia, que é um fator no sangue que pode levar a um aumento de prevalência ou formação de coágulos, né? De repente, essa paciente passou por uma cirurgia recente, tem 2 semanas, 3 semanas que fez uma cirurgia de maior porte, e aí essa paciente realmente ela pode carregar um pouco mais dessa tendência. Mas, assim, especificamente um voo, né? O que a gente recomenda? A gente sabe hoje, o senhor falou da questão da estase, a gente precisa ter pelo menos aí, basicamente, 3 fatores que acabam levando à formação de um trombo. Primeiro, é a estase sanguínea, quer dizer, a diminuição na velocidade do fluxo do sangue, né? A gente pode ter um estado de hipercoagulabilidade, que é o sangue viscoso, né? O sangue mais grosso, digamos assim, pode levar à formação do trombo. Ou se a gente tiver uma lesão no vaso, uma lesão endotelial, por um trauma, por exemplo. O que acontece com o viajante, né? Então, os riscos maiores começam a acontecer a partir de 5 a 6 horas de voo, com a perna sentada para baixo, né? Por quê? Aí você entra na questão da estase sanguínea. O coração está bombeando para baixo, mas a perna ali está parada. A panturrilha não está funcionando efetivamente. Então, o retorno do sangue é mais lento. Aí entra o segundo ponto. Às vezes, a pessoa não está bem hidratada, não tomou muito, porque não quer levantar para ir no banheiro. Então, uma recomendação que a gente dá é justamente o contrário. Se você puder levantar para ir ao banheiro pelo menos 1 ou 2 vezes, ou andar mesmo durante esse período do voo, né? Se hidratar bem, você já vai estar prevenindo. Sem falar na questão do uso das meias elásticas, né? As meias elásticas, elas otimizam esse retorno venoso. Entendeu? Então, isso é importante. Hidratar, né? Meia elástica. Isso. E, né? Deambular, caminhar. Eu mando a cada hora ele dar uma volta. Isso, dar uma volta. Ou então, simplesmente, a pessoa está apertada, não dá para se locomover, às vezes está naquele cantinho. Fazer esse exercício, né, com os pés. Esse exercício com os pés é fantástico para mobilização. Pé no acelerador. Isso, pé no acelerador. Cada tempo que lembrar, faz umas 10 vezes, 15 vezes assim. Isso é fantástico para otimizar esse retorno venoso. Eu né? também costumo Isso. fazer. A questão dos
os antiagregantes, né, toma um AS para melhorar. Na verdade, assim, a gente tem que levar em consideração os riscos que esse paciente tem. Já teve trombose anteriormente, né? É um paciente que incha muito no voo, é um paciente que passou por uma cirurgia recente e a gente pode fazer hoje um anticoagulante prévio, né? Pode começar um dia antes, algumas horas antes. Isso aí ajuda, sem dúvida nenhuma, a prevenção, né? Até porque existem hoje anticoagulantes fantásticos. Isso, que você exatamente pra pode mim, que tomar. Sou da época do único Marivan. Do Marivan, nem se hoje, fala, né? Sem dúvida. Os novos anticoagulantes revolucionaram, sem dúvida, a prevenção. Revolução, em termos de... A medicina, um dia desse eu ouvi isso num congresso, a medicina dos remédios deu um salto absurdo. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Os remédios hoje são fantásticos. Fantásticos. Mas, meu amigo, o nosso tempo ficou curto, tu vai ter que voltar para continuar. Mas me fala de aneurisma. Isso. Aneurisma. Tá certo. Há uns anos atrás, chegou um paciente meu no consultório, ele devia ter 90 anos. Quando eu fui palpar o abdômen dele empurrava a sua mão, né? Sem dúvida. Empurrava a sua mão. Eu lembro do leve desespero na hora. Isso, sem dúvida. Ele tinha o aneurisma dele no abdômen era o tamanho de um melão. E talvez eles nem soubessem, que às vezes não se atenta, né? Não sabia que tinha aquilo, exatamente. A prevalência desses aneurismas em aorta. Vamos começar hoje com a aorta. Tu vai voltar para falar dos outros. Tá, jóia. Na aorta, tanto torácica quanto abdominal, acontecem com a idade, com a pressão alta, com a diabetes, ou tem o lado genético muito importante? Certo, sem dúvida, assim. A prevalência hoje dos aneurismas, se a gente considerar a aorta torácica e abdominal, ela é maior. Isso, felizmente, porque é até, de certa forma, mais fácil de tratar do que quando envolve a aorta torácica, né? É mais grave, né? E isso tem uma explicação anatômica pela estrutura da parede da aorta abdominal, por isso que acaba havendo mais aneurisma na aorta abdominal. Enfim, é uma doença silenciosa, né? Uma doença silenciosa porque a maioria das vezes você não está vendo, você não percebe a dilatação, né? A prevalência dela, a gente pode dizer que é uma doença degenerativa, então está relacionada com a idade. Então, normalmente a gente encontra entre 50 e 70 anos uma prevalência maior. Até 5% de homens que têm mais de 70 anos tem 5% de homens com mais de 70 anos têm aneurisma de aorta abdominal. É muito prevalente. É prevalente. E, assim, o que chama a atenção é justamente a questão do silêncio clínico, né? Você não tem isso aí. Então, a gente até alerta, né, a população que o exame que a gente pode fazer de rastreamento para detectar é um simples ultrassom de abdômen. Não precisa fazer o ecodoppler, que é um exame mais específico que quase são poucos que fazem. Mas um simples ultrassom de abdômen a gente consegue... Ultrassom de abdômen. Simples, consegue ver se tem ou não a dilatação. Opa, está dilatado? Aí a gente pode esmiuçar isso aí com uma angiotomografia, né, com outro exame mais acurado de imagem para poder esmiuçar e avaliar se seria um caso de tratar ou não, né? Tem muita relação com a questão familiar, o senhor perguntou muito, tá? É impressionante esse caráter da hereditariedade. Eu tenho mesmo no consultório pacientes que eu já operei de aneurisma e eu tenho 2 irmãos que estão acompanhando ainda e que estão já com a aorta dilatada e a gente acompanha isso aí, né? Falando um pouco das estatinas, né, que foi realmente revolucionário, mais uma revolução da estatina. A gente sabe hoje que a estatina ela tem realmente ela tem uma ação em evitar a progressão. Ela ajuda a evitar um pouco a progressão, né, da dilatação dos aneurismas, que estão relacionados não só à questão familiar, mas hipertensão, diabetes. Por muito tempo se acreditou que o aneurisma, a causa dele era basicamente a aterosclerose. Hoje a gente sabe que a aterosclerose é apenas um dos fatores. Um outro fator muito relacionado é o tabagismo. Muito. E como a gente hoje pega uma leva de pessoas que começaram a fumar ali, naquela época que era moda, digamos assim, que o pessoal, né, fumava, então a gente tem uma prevalência também relacionada a esse tabagismo, entendeu? Ele destrói as camadas de sustentação da parede da artéria. E isso acaba levando, então, a essa dilatação, né, da parede arterial. Olha, eu tenho 69 de idade, tá?
E eu sou da geração que todo mundo fumou. Pois é, exatamente. Eu Era moda deixei- ali, né? Ninguém conhecia os males que depois do cigarro Eu vinha. lembro que eu ia para a tertúlia na Maloca, onde é o African Bar. É. Se você não fumasse, você não era... As meninas nem olhavam para você. É isso tinha aí. que ter o cabelo grande e tomar uma Eu ouço tuba. muito essas histórias. O senhor Tomou- fumou? Ah, doutor, nessa época, se eu não fumasse, Se eu não não arranjava namorada. Eu comprava um cigarro a retalho, né? Hoje em dia o pessoal fala avulso, né? É bonito. Um cigarro a retalho para ir buscar a namoradinha no Colégio Paz de Carvalho. Aí batia a campo, acendia um cigarro. Um só. Então, ninguém olhava para você, era um sinônimo de macheza. Isso. Então, eu deixei de fumar na residência. Quando nós entramos na residência, nós éramos 63 médicos, o Dente Pazanese, lá em São Paulo. 2 anos depois, nunca tinha fumado, nunca. Todos os outros ou fumavam ou tinham fumado. 2 anos depois, quando acabou a residência em cardiologia, fumava. Olha aí. Todo mundo tinha deixado. Vai vendo as coisas, né? Como vão... Você via, uns 2 anos depois, era o Oswaldo. Eu encontrei com o Oswaldo num congresso que ainda fuma. Ele virou e disse, não, eu parei, mas não fala para ninguém que é para manter a minha imagem de rebelde. Não, mas ele tinha parado, ou seja, todo mundo parou. Porque todo mundo viu o mal que fez. Exatamente. Né? Então, ainda bem que todo mundo parou. Essa história tem 40 anos. Tá? Isso. Todo mundo parou. Eu fumei os anos de faculdade. Eu estudava no Colégio do Carmo, que era um colégio salesiano. No 3º ano científico, a gente podia fumar na sala de aula. Incrível, absurdo. Incrível. Naquela época não tinha ar-condicionado, era só ventilador. Fumávamos nós e os professores. Absurdo total. Como era, né? Ei, Salim, tu vai voltar para a gente continuar o tratamento dos aneurismas. Tá, joia. Me dá 2 semanas e tu volta. Opa. A gente começa no tratamento que hoje a maioria é endovascular. Não tem mais que abrir para consertar, né? Agora isso aí. A maioria a gente faz por catéter. Resolve com o cateterismo. Isso. Pessoal, o Salim vai voltar porque o assunto é muito intenso, é muito grande. Então, me fala agora, tu tens 1 minuto para as suas considerações finais e dedica o programa, Salim. Joia. Bom, agradeço novamente, né? A dedicatória, realmente, eu queria dedicar o programa aí, então, aos meus pais, né? Que sempre me deram a base, o alicerce para ser quem eu sou como pessoa, como profissional também. A minha família, meus filhos, o Elias, a Luísa, a minha esposa, a Natércia, que sempre esteve junto comigo nessa caminhada, na minha trajetória, me alavancando, me incentivando, me apoiando, né? Para chegar onde eu estou até hoje, né? Legal. Tá ótimo. Natércia, como é o nome das crianças? Elias e Luísa. Elias, Luísa e o pai, mãe? Meu pai é o Abdon e a minha mãe é a Laurete. Dona Laurete, seu Abdon, o programa hoje é dedicado para você. De verdade. E olha, domingo que vem a gente volta, o nosso tempo acabou mesmo. Uma semana iluminada para todos vocês e o Salim volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.